Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão em casa. Boa noite também à espiritualidade aqui presente. Está sentado ali, eu consigo sentir a presença da espiritualidade. Tem bastante gente aqui hoje. Então, vamos ver, porque o tema atrai nossa atenção, né? A gente está no capítulo 20 do Evangelho. O ponto 1, 2 e 3. Eles falam sobre os trabalhadores da última hora. E aí, para a gente falar um pouquinho de trabalhadores da última hora, para a gente fazer um paralelo que está acontecendo hoje também, é interessante a gente ler, né, a passagem do Evangelho e a gente ir comentando, tá bom? Então, a parábola dos trabalhadores da última hora, ela foi falada por Jesus Cristo. É interessante que nos estudos eu percebi que essa parábola era famosa no povo judaico. Que existia uma parábola no povo judaico sobre os trabalhadores da última hora. Mas lá era muito mais material. Então Jesus pegou perfeitamente. Porque essa daqui não é material, né? O dono da vinha, né, que a gente vai falar agora, é Deus. Então não é um dono da vida material. E ele faz um paralelo. E era realmente o objetivo dele era tocar o coração daqueles que estavam mais preparados para o ensinamento de Jesus. Então eles falam assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, um pai de família foi encontrar trabalhadores, né, na praça, tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia. Mandou-se para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia e, vendo os outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Então, para os primeiros, ele falou: pagarei 1 denário. Para os trabalhadores da terceira hora, o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente hora 6 e a hora 9 do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez na hora 1 ou seja, 11ª hora do dia, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permanecereis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles: que ninguém nos assalariou, ou seja, não tiveram oportunidade. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vida. Então, essa é parte da passagem. Ao cair da tarde, na 12ª hora, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Então, começou para aqueles que chegaram na 11ª hora. Aproximando-se, então, os que só a 1ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-os, queixaram-se ao pai da família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Eles dão tanto quanto a nós, que suportamos o peso de valor, né, os primeiros reclamando. E ele falou, disse o dono da vinha: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário todo dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a esse último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Não, ele ficou indignado. Ele combinou 1 denário e pagou 1 denário. Só que quem começou a trabalhar na primeira hora achou que deveria ganhar mais. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, nessa passagem, antes de continuar no parágrafo 2, é interessante a gente ver que tem o obreiro, quem tem a possibilidade de convidar, né, as pessoas a trabalhar, e as pessoas estão lá desde o início do dia. Todas elas estão desde o início do dia. Não é que aqueles últimos não estavam lá. Todos estavam lá. Só que não foram escolhidos. Não tiveram a oportunidade, vamos dizer assim. E aí, quando a gente fala em trabalhador da última hora, a gente pode pensar no quê? A gente fala, né? Nós espíritos, a gente não fala que a gente é trabalhador da última hora. Fala, né?
E por que a gente fala que a gente é trabalhador na última hora? Porque quantas oportunidades será que a gente já teve? Né? E aqui, nessa passagem, é só um momento. A gente não sabe se no outro dia, em vez de pegar aquele que trabalhou as 12 horas, ele pegou um que trabalhou 1 hora só, porque a gente só está vendo a foto. E na nossa vida não é assim. Na nossa vida não é assim. Porque aqueles que trabalharam as 12 horas, eles olham do lado e falaram assim, poxa, mas ele trabalhou 1 hora, eu trabalhei 12. Então, mas se ele trabalhou 1 e ganhou o denário, ele é merecedor disso. Ou a gente não acredita na justiça divina? Quantas vezes a gente recebe menos que a gente acharia e a gente se compara com o próximo? E a gente fala, pô, eu deveria ganhar mais. E a gente está vendo o quê? Aquele momento. Então, a primeira lição dessa passagem é: será que a gente tem que se preocupar com o outro, com a vida do outro? Ou será que a gente tem que se preocupar com a nossa vida? E se o outro ganhou mais alguma coisa, a gente vai ficar com inveja? Ou a gente vai ficar agradecido por aquilo que a gente recebeu? E é natural do ser humano ficar com inveja, não é? É natural da gente. É natural a gente ver algo acontecer. Poxa, ele trabalhou um pouco e ganhou. Eu que queria estar no lugar dele. Mas eu não sei. Eu não sei qual que é o passado dele. Eu não sei o que ele fez por merecer um denário com 1 hora. A gente não sabe isso. E a gente mal sabe essa vida que ele tem. Imagina se a gente contar todas as vidas que ele teve até aqui. A gente não sabe o quanto custou esse denário por 1 hora de trabalho. E quanto ele já tinha trabalhado, porque é merecimento. Né? Porque o dono da vinha é representado por Deus, ele sabe que cada um merece. Né? Não tem nada a mais para um para outro. É ação e reação. Né? Ou seja, cada um tem o que merece. E como a gente tem uma visão reduzida, muitas vezes a gente acha injustiçado. Ou a gente acha que a gente não foi considerado da mesma forma que o outro, só que a gente não tem um monte de informação. Então a gente pode tomar uma decisão, a gente pode ficar com inveja, que é o normal. E a inveja, qual que é a vibração do sentimento de inveja? É muito ruim, né? É muito pesado. Literalmente é pesado. Quem tem a mediunidade de ver a matéria diz que a inveja, o egoísmo, é um peso literalmente. É uma bola preta que a pessoa carrega alguns chakras, alguns centros de força. Então, a gente pode decidir ficar com inveja, ou então a gente pode agradecer. O pai, muito obrigado por esse denário. Muito obrigado por ter saúde, por trabalhar as 12 horas e ganhar esse denário. Muito obrigado por ele ter escolhido a minha primeira pessoa. Imagina a angústia daquele que ia voltar para casa sem nada. Imagina ficar o dia inteiro na rua, atrás de um trabalho, para ganhar algum dinheiro para o sustento da própria família, que era dessa forma, né? E ele ficou até a 11ª hora sem saber se ia levar ou não. Ninguém pensou nisso, né? E muitas vezes a gente fala isso, né? Principalmente quando a gente dá um momento e a gente perde o emprego, por exemplo. A gente reclamava tanto que tinha muito trabalho, né? Quando a gente perde o emprego, fala, puxa, eu queria tanto trabalhar. Não é assim? E a gente prefere trabalhar. A gente prefere ser útil. E aqui é um pouco dessa passagem. Alguma pergunta, uma dúvida até aqui? Faz sentido? Beleza. Então, o ponto 2, ele fala o seguinte: o obreiro da última hora tem o direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Olha lá. Então, o obreiro da última hora recebeu, mas ele não era preguiçoso, ele estava lá desde a primeira hora. Ele não foi escolhido, mas ele estava lá, não teve oportunidade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que, por fim, o chamaria para o trabalho. Laborioso apenas, lhe faltava o labor. Então, ele era trabalhador, só faltava o trabalho. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, né? A preguiça, quando soar a última hora, e que será o tempo de pensar no salário do dia,
Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria o salário do obreiro. Ou seja, a gente não engana Deus, né? Não engana Deus. A gente dá uma de malandro, né? A gente sabe o que vai acontecer conosco. Pode ser que não aconteça no primeiro momento, né? Pode ser que a gente dá uma de malandro, a gente consegue o dinheiro, mas a gente sabe que aquele dinheiro lá não vai multiplicar. Não vai ser bom. Vai perder em alguma outra coisa. A gente sabe disso. Por quê? De novo, ação e reação. Então, o trabalhador da última hora precisa o quê? Querer. Precisa estar disponível. Precisa estar lá pronto a qualquer hora para trabalhar. Então, quando a gente for chamado por Deus, a gente tem que estar lá. É isso que a gente tem que pensar. Será que a gente está aproveitando os chamados de Deus ou a gente está deixando alguns passar? Então, eu acho que esse é um ponto de reflexão para nós. Bons espíritas. Ele fala para bons espíritos, trabalhadores da última hora, espíritas, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, os bons espíritas são aqueles, né, que estudam, aqueles que conhecem, aqueles que querem ser melhor. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Ou seja, a gente já, né? A gente teve a primeira hora, a segunda hora, a terceira hora, somos todos da última hora. Ou seja, é a última possibilidade que a gente tem, né? Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chama para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Eis vós, no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta. E não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, não é nada mais do que um instante fugitivo da imensidade dos tempos que formam para a vós a eternidade. Ou seja, ele deixou a mensagem bem clara para a gente. Nós, espíritas, né, tivemos tantas oportunidades, e a gente está tendo contato de novo com a doutrina, a gente está conectado, e não só os espíritas, né, aqui fala dos espíritos, mas todos aqueles que querem ser um pouco melhor a cada dia, que querem, né, evoluir, que querem fazer a reforma íntima. Então, ele está falando que Deus deu tantas oportunidades e que a gente, nesse momento, como a gente está no momento de transição, né, do planeta, a gente está passando um momento do planeta de provas e expiações para a regeneração, por isso que ele fala aqui que a gente é trabalhador da última hora. A gente está nesse momento decisivo. A gente vai aceitar esse convite para vir, ou a gente vai começar de novo, ou a gente vai para um planeta mais primitivo e começar de novo. Deus, ele aceita o tempo de cada um. E é o nosso livre-arbítrio, né? Definir se a gente vai aceitar o convite de Deus ou não. Depende da gente. Então a gente tem que pensar. Mas o ponto é, nós estamos num momento de transição, estamos num momento chave, né? De a gente continuar nesse planeta e passar para a regeneração, ou realmente a gente não aceitar a vinha e a gente ir para um planeta primitivo, que seria algo como se fosse a Terra há 10 mil anos atrás. Ia ser fácil viver na Terra há 10 mil anos atrás, né? Então tem que pensar direito. É um motivador a mais para a gente se esforçar. O ponto terceiro do capítulo, ele fala assim: Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e, na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas. Olha só. Na primeira hora, os profetas. Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos. Então, primeiro os profetas, depois os apóstolos. Pois pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritos. Ele fala aqui, pelos espíritos. Estes, por último, foram anunciados a préditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Ou seja, poxa, imagina, desde lá dos profetas, da primeira hora, e nós espíritas, de pouco mais de 150 anos, a gente está tendo a mesma oportunidade lá dos profetas. Se a gente ficasse com inveja dessa parábola,
a gente falaria? O que a gente falaria para os profetas? Né? A gente está aqui, querendo beber da mesma água que eles beberam. Só que alguns séculos depois, até milênios depois. Ou seja, Deus está respeitando a nossa possibilidade, né? De evolução, a nossa hora da evolução. Últimos chegados, eles aproveitam os labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem, e porque o coletivo são os trabalhos humanos. Ou seja, quanto que a gente herdou do homem? Vamos falar só de Kardec. Quanto que a gente herdou do Kardec? Quanto que a gente herdou de Francisco Xavier? Quanto que a gente herdou, né, do Divaldo Franco? Né? Quanta literatura tem disponível? Quanto que a gente herdou dos apóstolos? E assim por diante. Ou seja, quantas pessoas vieram para cá para nos inspirar a seguir a Jesus? Né? Quanto trabalho foi feito antes da gente? Né? Tanto do lado espiritual, para o nosso desenvolvimento, quanto do lado físico também, né? Todas as invenções que a gente diz, todas as facilidades que a gente tem hoje no mundo, sempre teve alguém lá que foi inventor, desenvolveu, trabalhou forte, pesquisou e desenvolveu. Então, ele fala, né, que a nós, além de sermos trabalhadores da última hora, a gente se beneficiou de todo o trabalho já feito. Porque aqueles primeiros não tinham trabalho, eles começaram do nada, né? E a gente não, a gente já tem tanto material para estudar. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muitos dentre aqueles que revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Ou seja, o que ele fala? Deus abençoa a solidariedade. E que muitos retornam à Terra para terminar a obra que começaram. Então, tem muitos que não conseguiram terminar, ficou por fazer, vão voltar. E a gente sabe que Emmanuel está por aí com a gente, né? Daqui a pouco vai estar despontando aí, fazendo palestra, né? Chamando a gente. A gente vai ver ele na internet. O Emmanuel está aí. E aí o Chico está olhando ele lá de cima. Né? Para ver. Vamos ver se você faz tudo que você fala, né? Agora é só ver. Porque no mundo espiritual é diferente, né? Do mundo da carne, né? E a gente, por isso que a gente chama de prova e expiação, porque a gente põe à prova tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Mas de patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio deles, porém mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não já na base e sim na cumieira do edifício. Receberão, pois, salários proporcionais ao valor da obra. O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Então, ele fala da reencarnação porque para reforçar que a gente não pode pensar na nossa vida só essa. A gente tem que lembrar que a gente já teve várias oportunidades. Tem que lembrar que a gente já tomou várias decisões pelo livre-arbítrio nosso. E se a gente está aqui, nesse momento, é pela providência divina que está nos dando mais uma chance para a gente prosperar, para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente fazer nossa reforma. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ou seja, quando o espírito está lá, né, tomou todas as decisões, ele vai planejar a reencarnação. Qual que é o planejamento da reencarnação? É consertar tudo o que fez de errado e fazer alguma coisa certa também. Né? Não é só consertar o que fez de errado. Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento do que precederam. Entra de novo na liça, amadurecida pela experiência, para avançar mais. E todos os trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. E aqui é interessante, né? Porque ele fala que no mesmo momento que a gente está vivendo agora, a gente também tem trabalhadores da última hora convivendo com espíritos lá da primeira hora. Agora, nesse momento, a gente está. Ou seja, tem muitos espíritos que vieram para nos ajudar. Vieram para inspirar a gente para o mundo evoluir. O nosso planeta evoluir. Até aqui tudo bem? Ok. Então, ele fecha o seguinte. Tal um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, que encerra, como todas as de Jesus, se utilizou falando ao povo. O germe do futuro é também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes
ao passado e ao futuro. Olha que bonito. No final, ele fala que a gente só evolui no coletivo. A gente só evolui um colaborando com o outro. Não é por acaso. Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Não é por acaso que a gente tem, né, no Espiritismo, a frase muito famosa, fora da caridade, não há salvação. Por quê? Porque a gente precisa colaborar, a gente precisa ajudar, a gente precisa dedicar o nosso tempo, né, o nosso amor, nossos conhecimentos com aqueles que necessitam. Então ele reforça isso. Então é interessante quando a gente fala de a gente precisa conviver em sociedade, que tem alguns religiosos que se excluem, fazem só oração e não têm contato com ninguém. E num dos livros espíritas que eu tive a oportunidade de ler, tem uma pergunta dessa, mas esses espíritos que se isolam e fazem oração, fazem o bem, vibram positivo para o universo e tal. E a resposta do espírito era que ele poderia fazer muito mais. Ele perdeu a oportunidade. Né? Por quê? A oportunidade de conviver, de ajudar. A oportunidade de ter realmente a relação com outros seres, né? Com outros seres humanos. Né? Fazer atividades, ganhar valor. Então, ele fazia algo de bom, mas dentro da missão dele, talvez faltou. Porque ele poderia ser bem mais útil que ele foi. E nos olhos de Deus, vamos lá, aqui nós falamos de denário, né? Os olhos de Deus, tem valor o trabalho que a gente faz para ele? Deus valoriza, põe um valor, um denário? Não, né? A gente até viu nas obras do André Luiz. Quanto que vale o trabalho no mundo espiritual? Não é o bônus hora? Bônus hora. O que é o bônus hora? Bônus hora é aquele trabalho que você dedica ao próximo. Olha só. Independente do que você faça. Do mais complexo ao mais simples. Independente da sua habilidade. E que a espiritualidade fala que um dia, né, num mundo de regeneração, nós chegaremos nesse ponto. Em regeneração a gente já chega nesse ponto. Ou seja, não vai ter mais importância que, eu tenho um trabalho mais difícil, que eu estudei mais, que eu vou ganhar mais. Não. Não. Lembrando que para chegar nesse ponto, a gente tem que ter a responsabilidade de todos, né? Porque todos têm que fazer, todos têm que ajudar. A partir do momento que tem aqueles que ainda decidem a não fazer, daí não funciona, né? E por isso que a gente está ainda no mundo de provas e expiações. Porque é uma prova para alguns espíritos fazer, ele não faz, e aí não daria certo, né? Todos ganharem da mesma forma. Então, Jesus, primeiro, não precifica. Qualquer trabalho é trabalho digno. Tanto é que o André Luiz, que era um médico, né? Formado e tudo mais, reconhecido na cidade dele, o primeiro trabalho dele foi pega a vassoura e vai. Ele ficou revoltado. Como? Eu sou um doutor. Aqui você não é nada. Aqui você é mais um, você é um colaborador. Isso é bom, né? Isso é bom pra gente. Ele conseguiu trabalhar né? Não conseguiu, né? E aí, no começo, ele se revolta, né? Não, eu sou um doutor, como assim? Depois ele percebeu quanto é importância e ele foi pedir o trabalho da vassoura, né? E é isso que vai acontecer conosco. É isso que vai acontecer conosco, né? Nesse mundo de corpo ou no mundo espiritual. Então, dessa parábola, quando ele fala um denário para a primeira hora, um denário para a última hora, não quer dizer nada, quer dizer a qualidade só, né? E não a quantidade. Porque aqueles que acharam que eles foram prejudicados, eles avaliaram na quantidade, né? Eu trabalhei 12, trabalhou uma, mas Deus não vê a quantidade, Deus vê a qualidade. O que mais que a gente pode trazer aqui? O pagamento da última hora é apenas por aquele momento ou tem um merecimento por trás das outras vidas e outros momentos? Já comentou aqui, né? Então, a gente tem que sempre lembrar que tudo que a gente tem é por merecimento. Merecimento no bem ou no merecimento da dor. É merecimento. Na lei de causa e efeito. O que mais? Nos livros de André Luiz, eu falei do bônus hora. Hoje é a oportunidade fundamental nas proposições do tempo, onde ontem o passado, amanhã o porvir.
Hoje, no entanto, é a nossa oportunidade na vida de consertar falhas e executar serviços para a nossa reforma íntima e evolução espiritual. Olha que bacana. Aqui ele faz uma referência do dia do trabalho, hoje. Né? Então, hoje, nessa parábola, cada um fez o seu melhor. Porque aqueles que, mesmo trabalhadores da última hora, eles ficaram lá às 11 horas aguardando. Então, todo mundo fez o seu melhor. Por isso todo mundo recebeu, né? Então, é isso que Deus pede pra gente. Dia após dia, vamos fazer o nosso melhor. E é um dia após o outro. Não vamos tentar fazer algo grande. Vamos fazer um pouquinho melhor a cada dia. O que mais pega pra gente? O que mais nos machuca? O que mais nos desequilibra? O que mais deixa a gente nervoso? Deixa a gente triste? E a gente pega esses pontos e a gente escreve eles no papel. Por quê? Porque nos ajuda a ter consciência. Então, o primeiro ponto é, vamos ter a consciência. Depois, tá bom, então eu tenho todos esses pontos para melhorar. Qual que eu vou começar? Vou começar com esses 3 primeiro. E tenta melhorar um pouquinho a cada dia. De repente vai ter um dia que você vai tropeçar e vai, né, dar uma escorregada e tal, vai andar um pouquinho para trás, mas volta para frente e tenta melhorar um pouquinho. A gente sempre fala que se a gente melhorar 1%, 1% por dia, a gente termina o ano 3 vezes melhor, imagina? 3 vezes melhor, mais de 3 vezes melhor. Então, esse é o desafio. E a gente, muitas vezes, a gente tenta ser radical, né? A gente tenta, não, a partir de hoje não faço mais isso. A gente não aguenta. Não aguenta. Por quê? Porque a gente está em prova, né? É a mesma coisa que, como a gente está em prova, é a mesma coisa que falar assim, agora, tá bom, então eu vou fazer a prova do vestibular agora. Eu, já que eu estudei, vou fazer o Enem. Como é que vai fazer o Enem? Quanto tempo você tem que preparar para o Enem? Anos de preparação. Como é que eu vou decidir fazer o Enem agora? Vou falir. Tenho certeza que eu vou falir. E a gente faz muito isso com o nosso mesmo. A gente tem uma dor muito grave, a gente tem uma doença muito grave, a gente tem uma experiência de perda muito forte, e aí a gente tenta fazer aquela reviravolta. Agora, a partir de hoje, né, não vou comer mais carne, não vou comer mais nada que me faz mal, a partir de hoje não vou falar mais mal de ninguém. Nossa Senhora. É. E aí, a gente põe muita carne na churrasqueira, a gente brinca, já que falou de carne, a gente põe muita coisa, muitos desafios juntos, a gente não consegue. Não consegue. Então, o que Deus fala? Vamos no dia a dia. Né? Hoje eu venci. Hoje eu não falei mal de ninguém. Hoje eu não falei mal de ninguém. É uma vitória. E amanhã? Amanhã você vai, passou o dia, você acorda, passa o dia todo, à noite você fala, hoje não falei mal de ninguém. Até que vai ter uma sequência de dias que você não falou mal de ninguém, poxa, vitória! Vitória! Né? Marcela. Hoje eu não reclamei. Hoje eu não reclamei. Aí amanhã eu não reclamei. É difícil. Mas não é fácil, né? Quem diria? Quem disse que era fácil? Né? Não, ninguém disse que era fácil. É muito difícil. Mas o importante é que Deus nos ama, né? E ele vibra para a gente superar os desafios. Então, outro tema eu já comentei da solidariedade, né? O quanto importante é a gente ser solidário, a gente ajudar o próximo, fora da caridade na salvação, e o quanto é importante vir na casa espírita ou fazer um trabalho voluntário, né? Ajudar quem realmente precisa, né? Fazer a campanha do quilo, fazer visitas, evangelização no lar das pessoas, né? Tanto trabalho que a gente pode fazer nos hospitais para fazer uma conversa, né? É muito bacana. E cada vez mais está sendo humanizado isso. Né? No hospital, por exemplo, eu estava com meu filho, eu passei mais de um mês lá. Interessante, em várias religiões, pessoas voluntárias de várias religiões, eles chegavam lá e falavam, gostaria de falar sobre Deus, ou gostaria de fazer uma poesia para vocês, ou então gostaria de trazer um pouco de alegria no seu quarto. Olha que coisa bacana. Olha que proposta. Você vai no quarto do hospital e você fala assim, com licença, gostaria de trazer um pouco de alegria para o seu quarto. Olha que coisa linda, né? E é assim que Jesus, Deus, espera da gente. Outro
Outro ponto interessante, né, que a gente tem que prestar atenção, que também faz parte dessa parábola, vocês já ouviram, tem uma parábola também, que não é de Jesus, mas que fala sobre o trabalho, sobre a solidariedade. Ele fala que alguns monges tinham que quebrar uma pedra, porque a pedra caiu lá e tampou a entrada da casa deles lá, e eles tinham que quebrar a pedra. Daí foram lá vários monges com martelo, picareta, e ficaram batendo. Ficaram dias batendo. Depois, no 100º dia, quebrou a pedra. Daí o monge que quebrou a pedra ficou todo feliz. Conseguimos quebrar a pedra. Aliás, ele falou, consegui, quebrei a pedra. Ele falou, consegui, quebrei a pedra. O monge. Daí o chefe dos monges comenta que, será que você quebrou a pedra mesmo? Não foi em todo o trabalho, nesses 100 dias batendo na pedra que foi quebrada a pedra? Isso é outra coisa que a gente não tem, a gente não tem a consciência, né? Quanto de coisas que a gente faz que muitas outras pessoas fizeram antes. E a gente não valoriza, a gente acha que é nosso, mérito nosso. Isso, eu ajuntei. Ou quantas pessoas, né, quando falam sobre algum tema, ou quando tem uma ideia, uma proposta, acha que a proposta realmente é só dela, não é da inteligência coletiva. E é isso que Deus nos pede, a inteligência coletiva. Né? E é quase um milagre a inteligência coletiva. Né? No próprio trabalho, quando você une pessoas para um objetivo comum, o resultado final é muito melhor do que o individual. É muito melhor. Então, de novo, seguindo aí a importância que Jesus dá, né, para a coletividade. Os trabalhadores da última hora também tem um exemplo dos espíritos que vieram de Capela, né? Então, lá em Capela, tinha lá os trabalhadores da primeira hora e tal, e muitos dos espíritos de Capela vieram para a Terra, né? E começaram a popular a Terra aqui. E teve um espírito, né? Tiveram perderam a eles foi assim, teve a última hora, eles perderam, daí eles foram o novo planeta que vem a Terra, e aí teve espírito que voltou numa encarnação. Teve espíritos de Capela que voltaram numa encarnação. Teve espíritos que estão aqui até hoje. Esse é da última hora mesmo. Será que vai perder de novo, né, o bonde? Acho que não, né? Mas um tema, né, fala que Deus respeita o tempo de cada um. Todos nós pertencemos à vinha de Deus. A vinha é do Senhor, ou seja, o nosso planeta está sendo controlado pelo nosso Mestre Jesus. Por pior que pareça nesse momento, tudo tem um motivo e um propósito. Olha, isso é importante, né? Essa parte é importante. Porque tem vezes que a gente começa a ver o noticiário, né? E vê tanta coisa ruim, a gente fala, estão perdidos. Não, estão perdidos não. Tudo tem um propósito. E o comando do planeta é o comando de Jesus. E tudo é de acordo com o planejado. Tá difícil? Tá difícil. Por quê? Por causa da gente, né? Por causa das nossas escolhas. É a escolha, nossas escolhas. Então, a gente precisa parar de reclamar e começar a fazer alguma coisa para melhorar. A gente tem que fazer o nosso pouco, né? Nossa gotinha no oceano. E para finalizar, no entardecer, significa o momento da transição planetária. Certo? Entardecer da vinha, 12ª hora, é a transição. Ou seja, se a gente não aproveitar essa última hora que a gente está tendo aqui, a gente vai para Quiron. É o nome de um planeta que é mais ou menos como a Terra há 10 mil anos. E deve ser difícil, hein? Nem imagino. A gente viveu lá, mas não imagina como que era difícil, né? E aí fica a reflexão dos trabalhadores da última hora. Então, um convite a todos, né? Todos aqui na sala, na internet, aos espíritos aqui presentes, são muitos. Todos têm a oportunidade de ter o trabalhador da última hora. Então, que a gente prossiga nos ensinamentos de Jesus, que a gente consiga ser um pouquinho melhor a cada dia e que a gente faça desse planeta um pouquinho melhor também. Muito obrigado.